Barbearia. A nobreza tem a sua cara. 2449-3023. Café Corporativo aqui no Canal 25. Hoje nós trazemos muita coisa boa aqui no nosso canal e um craque que eu vou apresentar para vocês, Youssef Zaiden Filho, advogado, filósofo, master coach, presidente da IZF Coaching, Desenvolvimento Humano, 30 anos de trabalho em grandes multinacionais, Unilever, Johnson & Johnson, hoje consultor da Tríade PS, vem aqui ao Café Corporativo falar um pouquinho a respeito de produtividade. Essa entrevista com certeza vai trazer um conteúdo muito interessante para todos nós aqui, inclusive eu vou aprender bastante com ele. Youssef, obrigado por ter vindo, seja bem-vindo ao Canal 25, ao Café Corporativo. Conhecia Jundiaí já? Já conhecia há muito tempo a Jundiaí. Prazer estar com vocês, telespectadores. Eu conheço Jundiaí já do tempo que eu trabalhava aqui na Unilever, pertinho. Então vinha muito a Jundiaí, sempre passo por Jundiaí. Meu pai trabalhou aqui em Jundiaí, porque meu pai era auditor fiscal, começou aqui em Jundiaí, depois foi transferido para Campinas. Então Jundiaí somos irmãos aqui do lado, né? Eu moro em Campinas, então somos vizinhos. O Dionísio que diz, né, que Jundiaí, uma delícia viver aqui, é isso. Gente, vamos falar um pouquinho com o nosso convidado aqui. Quando se fala em produtividade, Youssef, do que exatamente nós estamos falando? Na verdade, hoje, com a entrada do século XXI, século XX ele era marcado com a questão do chamado século da era industrial. Com a entrada do século XXI e o expoente da tecnologia, que isso é muito forte, fez o quê? Trouxe alguns obstáculos para as grandes organizações, para conseguir resultados. Quais são esses obstáculos? O primeiro obstáculo foi o aumento exponencial da concorrência. E nós lembramos disso que em 92 houve essa abertura com o governo Collor, ficou muito mais fácil essas indústrias, empresas começarem a vir para o Brasil para começar a entrar no nosso mercado. E essa proteção acabou, porque começou grandes programas como reengenharia e essa questão de corporação no mundo todo trouxe para o século XXI essa questão da concorrência exponencial. O segundo grande obstáculo foi que a velocidade das informações se tornaram hoje uma coisa que quem está acostumado a ver Fórmula 1, vê Fórmula 1 com milésimos de segundo, né? Antigamente você mandava um memorando para uma empresa, demorava 7 dias para chegar. Hoje você milésimos de segundo através do e-mail. Então isso fez com que a nossa vida, nossa correria aumentasse cada vez mais. E isso trouxe para a concorrência o quê? Quem for mais ágil no mercado é o que ganha o mercado. Então tem empresas, por exemplo, no ramo que eu trabalhei muito tempo, chamado ramo farmacêutico, onde no Brasil se tem a maior companhia, tem 0,5% do market share da organização. Ou seja, uma concorrência limite. Se você deixa de atender um cliente, se você deixa de fazer qualquer coisa, você perdeu o seu market share, é um resultado enorme. E com essa questão como é que ficou essa produtividade marcada? Porque começaram as organizações a fazer medições com relação ao resultado que ela quer. E isso ficou muito claro aonde? Através de uma fórmula simples, chamada planejamento estratégico. Eu planejo o que eu quero, mais a execução, que é a ação daquilo que eu planejei, para conseguir um resultado. E nisso, 3 coisas ficaram claras na questão do planejamento estratégico. O primeiro, toda a organização, ela nasceu através de um sonho, de uma visão. E isso, ela transformou esse sonho numa missão, que é como ela vai fazer que esse sonho aconteça. E aí transformou isso em metas. E no tempo agora, desse chamado Era do Conhecimento, século XXI, nós chamamos de meta crucialmente importante. E isso traz o quê? Ao longo do tempo, produtividade está ligado com o tempo, né? Quanto mais eu trabalho naquilo que é realmente importante, mais resultado eu tenho. Se eu não souber, não executar aquilo que eu realmente planejei estrategicamente, eu vou ter problema no meu resultado. Então a produtividade é medida por isso. E de uma maneira geral,
Nós somos produtivos hoje, século XXI, com tanta tecnologia, WhatsApp, smartphone, enfim, todos esses recursos que nós temos, isso nos rouba a nossa produtividade? Por incrível que pareça, quem acompanhou, acho que, se não me engano, foi o ano passado ou o ano retrasado, não me lembro bem agora, o Jornal Nacional trouxe uma série de reportagens de uma semana falando sobre produtividade no Brasil. E o lugar que mais tem produtividade é no agronegócio. É o lugar que tem maior rentabilidade com maior produção no Brasil. E eu tive, agora há pouco tempo, há 3 meses atrás, em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, atendendo uma empresa financeira, e lá eu pude perceber realmente onde está concentrado a maior grana, o maior dinheiro e a produtividade do país está lá no agronegócio. Apesar de todas essas questões políticas que nós estamos vivendo, políticas e financeiras, né? Mas realmente o Brasil é produtivo no agronegócio. E qual é o grande problema que nós temos hoje? Nós temos um problema que por incrível que pareça, é a questão de geração, né? A geração Y hoje é um buraco em todas as gerações. Eu sou boomer, mas como eu trabalho com uma geração Y, que ele vive no teclado. Então, é questão de relacionamento, questão de meta, questão de sonho, questão disso aí, por conta da tecnologia. Então, isso ainda criou um problema nesse nosso início de século. Mas, segundo eles produzem, os Y afirmam que produzem através de todos esses recursos. Por exemplo, eu lembro que a minha geração, quando veio para o mercado de trabalho, rapidez era telefonar. Você falou aí dos memorandos que levavam 7 dias para nós, rapidez era telefonar. Liga lá que é rápido. Hoje manda um zap. Exatamente. Eles entendem isso como produtivo. É produtivo ou nós estamos nos enganando? Eu acho que nós estamos nos enganando. Existe algum setor que essa geração Y hoje consegue realmente ter produtividade. Por exemplo, videogame, games. Pessoas que hoje estão fazendo o quê? Se profissionalizando, sendo jogadores de videogame e ganham uma grana preta por mês, ganha 40, 50 mil reais. Então eu conheço vários jogadores que são profissionais nessa área e conseguem por causa da tecnologia. Eles são muito tecnológicos, isso é verdade, mas eles têm uma coisa, eles não param num lugar, por exemplo, uma organização hoje precisa de pessoas que produzem, que estejam lá e vistam e se comprometam com o negócio. Quer dizer, se alinhem os seus valores com os valores da organização. E isso você não vê muito hoje. Ok, então vamos lá. Mas só que quando a gente pesquisa sobre produtividade, e até lendo aquilo que você escreve, eu aprendi que nós deixamos de ser muitas vezes produtivos porque nós caímos em algumas armadilhas, né? Nós deixamos de fazer aquilo que nós devemos fazer e depois temos que fazer correndo. É isso? Exatamente. Eu trouxe aqui algumas estatísticas só para trazer para vocês. Nós fizemos uma pesquisa e não é só no Brasil, em 29 países e mais de 129 pessoas através da Tríade PS, que é a empresa que eu trabalho também, que é uma empresa de produtividade, focada em produtividade. E nós descobrimos o seguinte, 70% das pessoas hoje estão estressadas. E isso é tão verdade que teve até há pouco tempo atrás uma curitibana chamada Flávia Pacheco, escreveu um livro chamado Talentos Brasileiros e percebeu que 75% dos executivos que trabalham hoje nas organizações estão estressados. 99% das pessoas têm mais de uma conta de e-mail. E-mail é um dos maiores tiradores de produtividade das organizações. Não só o e-mail, como reuniões também. Só para vocês terem uma ideia. Em média, se eu receber 100 e-mails por dia, eu levo 5 horas para ler os e-mails. Entre ler e responder, são 5 horas num dia produtivo que normalmente as pessoas têm em média 8 horas. E a outra coisa, as pessoas vivem em média hoje nas reuniões, nas organizações, 2 dias e meio em reuniões dentro de uma semana. Pensando num planejamento que é um planejamento, a menor unidade de planejamento é a semana para uma organização, para você pensar em produtividade, uma semana tem 168 horas. Você perde 2 dias e meio numa semana em reuniões, mais 5 horas lendo e-mail num dia.
quando é que você vai conseguir atender o seu cliente e levar o seu produto e conseguir o resultado que você está buscando no mercado. Então a gente começa a perceber isso. 21% das pessoas conseguem cumprir a sua lista de tarefas no dia a dia e não tem controle sobre sua agenda. O que significa isso? O tempo é uma questão de mito. Você escuta muitas pessoas falando, eu preciso fazer um curso de administração de tempo. Não é curso de administração de tempo, isso é mitologia. O tempo ninguém administra. O que é o tempo? O tempo ele existe. Se você usar ou não, desperdiçar, ele foi, acabou. Então o que eu tenho na questão? Eu preciso administrar a minha vida em relação ao tempo. E aí eu começo a olhar o tempo em 3 esferas importantes. Quais são as 3 esferas importantes do tempo? Primeiro, o passado, o presente e o futuro. E Santo Agostinho, ele tinha um conceito que eu mais adoro de tempo. Tá? Ele falava o seguinte, no tempo passado, aconteceu, você vive ele no presente quando traz para a memória, mas não muda, não consegue mudar, ele aconteceu. E por incrível que pareça, 70% do nosso tempo nós gastamos com o passado. Tem um outro tempo que ele ainda não existe, ele é chamado futuro. É quando eu projeto, através de uma meta, que é uma palavra grega, que significa alvo, quando eu projeto um resultado que eu quero buscar lá na frente. Mas o único tempo que existe é o presente, aqui e agora. Inclusive tem um livro chamado sobre isso, aqui agora, do Eckhart Tolle, se não me engano. E o que acontece? Se eu não usar bem esse tempo, aqui e agora, o futuro ele vai ser comprometido. Então essas questões. Então, como que nós da tríade pensamos na questão do tempo? Também numa tríade. Eu tenho o tempo que é importante, o tempo que é circunstancial, que não traz resultado nenhum, e o tempo onde a maior parte das pessoas vivem, que é a urgência. É urgente. Então eu vou pedir para você um intervalinho, porque esse é o assunto que eu acho que é o mais gostoso do nosso bate-papo, de daqui a pouquinho, depois do intervalo. Legal. Voltamos aqui para falar com o Youssef, essa aula de produtividade. Youssef, então nós temos tarefas que são importantes, você acabou de falar, eu anotei aqui, urgentes e circunstanciais. Fala mais disso para nós. Na verdade, baseado aquelas 3 esferas do tempo que eu disse de Santo Agostinho, que é passado, presente e futuro, a tríade também desenvolveu, nós entendemos que existem 3 esferas do tempo. Importante. O importante é aquilo que realmente nos traz resultado no dia a dia. E a outra é aquilo que tudo que você faz, você consegue medir e ver o resultado acontecer. O seu tempo que é importante. Por exemplo, passar um tempo com a família. Quantos executivos hoje deixam de passar tempo com a sua família? E depois descobre que o filho cresceu, passou e eu não tive tempo. Ou que tem um parente que está doente, daí quer passar todo o tempo possível ali. Não vou fazer faculdade esse ano porque não tenho dinheiro. Aí vem uma crise, perde o emprego e precisa de uma faculdade. Quer dizer, fez tantas outras coisas e não fez. E uma outra esfera chamada importante é uma esfera que acontece muito nas organizações. Você já ouviu aquela frase, isso aí eu preciso para ontem, esse relatório eu preciso para ontem. Olha a gente voltando para o passado. Ontem já não existe mais, já passou. Então o relatório, se era para ontem, não tem importância.
Eu quero só contar um caos aqui que é bacana. Eu tive numa grande organização e uma pessoa me disse que não podia fazer o curso de administração de tempo porque ele tinha que entregar 14 relatórios para a gerência no final do mês e justamente o curso era naquele dia. Mas o chefe dele disse, você tem que fazer o curso. Ele falou, o que eu faço? Ué, você escolhe, o que é mais importante, fazer o curso e aprender a administrar a vida em relação ao tempo ou fazer os relatórios? O que é mais importante para você nesse momento? Eu acho que é fazer os relatórios, mas o meu chefe disse que eu tenho que ficar aqui. Então faz uma coisa, se seu chefe diz que você tem que ficar aqui, aproveita o tempo e utiliza isso para o aprendizado. Ele ficou e no final do dia ele falou, e se eu não vier amanhã, tem algum problema? Eu falei, não tem nenhum problema, você escolhe o que é importante para você. No dia seguinte estava ele lá. Terminou o curso, ele me agradeceu, falou, nossa, quanta coisa bacana, fez metas, tudo. Isso foi em julho. Dezembro, recebi uma carta, um e-mail, me agradecendo, parabéns, tal. Eu nem lembrava mais, tantas pessoas que se dá treinamento. E ele disse, falou tudo aquilo lá e embaixo tinha PS. Lembra aqueles 14 relatórios que eu tinha que fazer? Então, aquele dia eu consegui fazer um e ninguém reclamou do resto. Eu continuo não fazendo nenhum e ninguém reclama e ninguém sabe que eu não faço. Então, vocês estão vendo que às vezes as coisas são tão urgentes, mas não tem importância, não tem resultado nenhum. E isso, o que acontece nas organizações quando você acaba usando muito do seu tempo na questão do urgente? Você acaba ficando meio, parece que dá uma doença, e você corre para onde? Onde você quer descansar? A ansiedade aumenta. Aumenta. Aí você foge para onde? Para aquele maior tirador de tempo que nós chamamos de circunstancial. Você corre para a internet, você corre para o Facebook, você entra nas redes sociais, tem gente que passa madrugada nas redes sociais, agora com aquele negócio de baleia azul, então os meninos não querem estudar, não querem fazer nada, sabe? Desafios, quer dizer... Aonde esse tempo está te levando? E por estatísticas nossas, só para vocês terem uma ideia, de mais de 15 anos desenvolvendo, quanto tempo as pessoas vivem em cada uma dessas esferas, 2/3 da nossa medição, as pessoas vivem no tempo urgente e circunstancial. E somente 33% desse tempo a gente vive no importante. Então imagine, eu estou jogando da minha vida 66% do tempo fora. Jogando fora, trabalhando no urgente, que é coisas que eu teria que ter feito, planejado e não fiz e tenho que fazer agora, e ainda perdendo mais 33% de tempo que não me leva a resultado nenhum. E eu quero trazer uma estatística aqui para vocês também de como se utiliza o tempo. Vocês sabiam que 65% utiliza redes sociais no horário de trabalho, medidos pelas organizações? As pessoas, em vez de ficarem focadas naquilo que é importante, estão na rede social. Falta de relacionamento, utiliza a rede social. 8% utiliza redes sociais só no trabalho. 86% enrola no expediente de trabalho. 60% estica o horário de almoço. Tempo jogado fora, porque 56% compram na internet, no seu horário de trabalho. 40% procuram outro emprego no seu horário de trabalho. Então, o que está acontecendo no nosso expediente? As pessoas estão desconectadas, sem foco daquilo que é realmente importante. E o pior na geração Y, só para dizer, sabe qual é o maior problema da geração Y? O déficit de atenção. Ou seja, a pessoa não faz aquilo que é importante porque fica no circunstancial. Aquilo que era importante, que não foi feito, virou urgente. E eu tenho que sair correndo para fazer. E aí dá aquela doideira da ansiedade, eu vou de novo para o circunstancial. Ou seja, eu não faço nem o que é importante, nem o que é urgente. E tem uma outra coisa que é pior ainda. As pessoas falam, eu trabalho como bombeiro no urgente. Se todo mundo soubesse que o bombeiro só trabalha 2% do tempo dele no urgente, apagando incêndio, os outros 90% é planejando, treinando, levando treinamento, fazendo vistorias para dar segurança. Então ele só trabalha 2% do tempo dele no importante. Porque se ele trabalhasse 90% ou mais do que 50% no urgente, nós estaríamos perdidos. Bom, nós temos mais um minutinho aqui para finalizar essa aula fantástica que a gente está tendo aqui. Me diz uma coisa, o cara já perdeu muito tempo na vida, e agora? O que ele faz? Começa a pensar na tua vida de uma forma diferente.
olha para o futuro. Para o futuro. Hoje, como está a minha vida? Como estou usando o meu tempo? Começa a fazer pequeno. Olha para 3 dias da sua agenda. Porque as pessoas estão acostumadas a fazer planejamento diário. Planejamento diário mata a sua agenda, você não vê o resto da semana. A menor unidade de planejamento é a semana, que nós temos 168 horas. Busque essas 168 horas, numa semana inteira que você trabalhou, veja o que você fez. Uma delas é, no mínimo, você dormiu 8 horas por dia, dessas 168 horas. No trabalho, o que eu realizei, o que eu fiz? Na escola, o que eu estudei, quanto tempo passei na internet, e que você vai descobrir que além disso ainda tem tempo sobrando e eu estou desperdiçando o meu tempo entre circunstancial e urgente. Muito bom. Youssef Zaiden Filho, nosso Master Coach, veio aqui trazer bastante conhecimento para nós e daqui a pouco nós vamos lá para o Conde para finalizar esse papo sobre tempo. Até semana que vem, quando nós voltamos aqui para o estúdio, para o Canal 25. Até logo. Café corporativo, um pouco mais de cafeína, falando sobre administração do tempo. Tema que nós falamos agora há pouco com Youssef Zaiden, meu amigo de pelo menos 10 anos atrás. Eu conheci Youssef em 2007, numa palestra que nós fizemos, que nós dividimos, fizemos juntos. Eu abri, ele fechou e quando eu fiz a abertura eu achei que eu tinha falado bem, agradado ao público. E aí entra o Youssef e simplesmente dá uma aula para a gente a respeito de empreendedorismo, de uma série de coisas que ele falou naquele dia, sobre atendimento ao cliente, que foi o tema que ele falou naquele dia. E posteriormente eu fiquei pelo menos uns 8 anos sem conversar com essa fera. Recentemente eu tive mais um contato com ele, fez uma palestra para uma turma da qual eu participo e falou sobre a administração do tempo e por isso eu resolvi trazê-lo para falar conosco aqui no Café Corporativo. E diante disso tudo que a gente conversou, eu pude lembrar também de uma historinha que eu ouvi há muitos anos atrás, uma pérola do Marins, que eu vi numa palestra do Marins, onde ele falava sobre o pêndulo. E muitas vezes a gente acha que o pêndulo é uma peça que vai e vem, que vai e vem. E eu aprendi com o Marins que o pêndulo só vai. É isso aí, o pêndulo só vai. Ele vai e vai, vai e vai, porque o tempo não anda para trás. Então, na realidade, é aquilo que a gente falou agora há pouco, a importância que tem o tempo, a importância que tem a gente não perder tempo. Agora, tem uma coisa mais importante do que não perder tempo, é também não chorar pelo tempo perdido. Uma vez que você sabe que o tempo não se recupera, o que você pode é usar melhor o tempo vindo pela frente. Então, o tempo, olha só, o tempo que você perde pensando em recuperar o tempo perdido é mais tempo perdido ainda, não faça isso. Pense simplesmente em utilizar melhor o tempo que você tem pela frente. E aquela história das pessoas já mais da terceira idade, já mais veteranos, pensarem que tem menos tempo pela frente, isso é só teoria. Porque na prática, um jovem pode morrer amanhã e um veterano pode viver mais 10, mais 20, mais 30 anos, a gente não sabe. O que a gente sabe é a oportunidade que a gente tem de fazer aquilo que é importante hoje, para que isso que é importante hoje não vire urgente amanhã e não nos desclassifique de uma boa conduta. E o nosso Café Corporativo aqui no Canal 25, de volta toda terça-feira às 21 horas com programa inédito e com as reprises diariamente em vários horários. Se você quiser falar conosco, sugerir uma pauta, sugerir um assunto, mande um e-mail para aguinaldo@cafecorporativo.com.br. Uma boa semana para todos vocês e até a próxima oportunidade de entrevistar mais alguém, mais uma pessoa com essa sabedoria profissional.
Barbearia. A nobreza tem a sua cara. 2449-3023.